Olá, eu sou a Mariana Miller e hoje eu vou falar com as literapistas sobre o República Luminosa, livro do Andrés Barba. A palavra criança, antes de ler esse livro, pra gente é uma coisa. Criança, depois de ler esse livro, é outra. Meu Deus, esse livro é maravilhoso. No primeiro capítulo eu já tava assim, como assim? Aí eu mandei mensagem pra ela, olha, eu demorei 2 anos pra começar, não sei porquê, mas esse livro é incrível. E depois disso já sugeri esse livro pra um monte de gente, porque eu fico, gente, esse livro é muito bom, é um dos melhores livros que eu li, eu acho, nos últimos... É muito difícil, assim, ranquear, né? Mas é realmente um livro forte. Eu comprei o audiobook e acho que neste livro foi incrível eu ter comprado o audiobook, porque teve um efeito, assim, muito... É o próprio Andrés Barba que lê, e eu acho que contribuiu muito para a minha experiência, que é, eu estou aqui hoje a falar com vocês e eu ainda não estou convencida que isto não é real. É um narrador. Eu acho esse narrador arguto, né? Ele é um narrador, assim... Ele saca as coisas, né? Ele consegue se comunicar com a gente, trazer essas coisas que ele está sacando de uma maneira concisa e penetrante mesmo. Logo na introdução do livro, ele fala sobre essa realidade social, as crianças enquanto uma realidade social da qual a população daquela cidade tinha vergonha, né? Era uma coisa meio velada. E ele, né, o narrador, personagem, ele entra como esse também político, né? Porque ele consegue um cargo de diretor no departamento social. Então ele é o político da cidade também, né? E aí tem essa questão social. Por isso que eu concordo que não é o que está ali na descrição. O livro é muito mais sobre outras coisas, assim, humanas, do que sobre uma tragédia ou uma história horrível, ou, enfim, uma investigação. É muito mais do que essa ideia linear, assim. Todo o grotesco de toda a cena, de tudo que é contado, e vai reconhecendo que aquilo ali, assim, poderia muito bem ter acontecido. Em muitos momentos ele diferencia essas crianças das nossas crianças, Isso. né? E ele fala, não são as nossas, né? Então ele faz esse nós e outros ali, inclusive nessa incompreensão, talvez, né? É bem louco, assim, porque quando a gente está a ler o livro, né, a sensação é que nós próprios começamos a olhar para as nossas crianças com um estranhamento que não havia antes, né? Que é tipo, quem são as crianças? O que é uma criança? O que é uma infância, né? Às vezes, gosto de pensar que vimos esses gestos sem compreendê-los, que quando estavam na cidade, esses surtos de humanidade ocorreram diante do nosso olhar. Algo havia nascido à nossa custa e também contrário a nós. A infância é mais poderosa do que a ficção. Eu acho que esse livro tem isso, né? Muitas imagens que ficam na cabeça e que tu fica com aquilo. E isso, de fato, na literatura não é tão simples e, ao mesmo tempo, quando acontece, é muito poderoso. A ideia do castigo, né? A facilidade com que se castiga uma criança e não pensamos ou não pensávamos, né? Como isso está tão perto de uma tortura. A leitura, para mim, foi um pouco nessa chave desse departamento social, que ele até tem um momento aqui que ele fala que em algum momento ele foi acusado e ele responderia à altura, que a culpa não seria dele. Mas fica nisso. Olá, eu sou a Mariana Miller e hoje eu vou falar com as literapistas sobre o República Luminosa, livro do Andrés Barba. Oi, literapistas! Hoje estamos aqui para mais uma conversa com um leitor e quero recordar-vos que tenho aqui comigo a Flávia Castro. Oi, Flá! Olá! A Flávia Amâncio. Olá! E eu sou Raquel Laranjeira Paes. Então, hoje tenho aqui comigo uma leitora muito especial que eu conheci exatamente num clube de leitura. Foi o clube de leitura do Gonçalo, na Casa da Moeda, já há uns milénios atrás, pré-Covid, e quero-te agradecer muito, Mariana, estares aqui connosco a falar sobre livros. Muito bem-vinda. Obrigada, Raquel, meninas, obrigada. Bom, falar sobre livro para mim é sempre bom, então podem me chamar, que eu gosto. A gente vai chamar mais que uma vez, de certeza. E eu acho que esse clube foi 2016 ou 2017, né? Foi, Por aí. tanto tempo. Faz muito tempo. Sei que foi bem pré-Covid e eu acho que foi a primeira porque tiveram várias edições, né, desse clube de leitura.
E depois também em Alvalade, não é? Tu também continuaste quando ele estava em Alvalade. Eu acho que não. Acho que já não estava em Alvalade também. Mas foi um momento de conhecer muita literatura portuguesa que eu não conhecia, umas coisas antigas também. É verdade. Foi muito bom. Foi muito bom. A gente tem que agradecer ao Gonçalo e à Exato. Casa da Moeda aqui este encontro. Exato. Tá bom. Então, Mariana, olha, eu acho que vou começar assim por te fazer algumas perguntas, poucas perguntas sobre ti. Assim, Tá. Tu sempre foste uma leitora, tu lias de criança. Conta-nos um pouquinho como é que é o teu percurso. Olha, eu acho que a minha autoimagem seria assim, sempre fui uma leitora. Mas acho que aí é legal contar que eu lembro quando eu fui alfabetizada. Isso é uma memória, assim, porque eu lembro de achar incrível, assim, de começar a ver as placas nas ruas, sei lá, o que estava escrito farmácia. Eu tenho uma memória muito viva de que isso foi muito legal, muito incrível, enfim, que é uma coisa antes ainda dos livros, né? Mas eu tenho essa memória. E na minha casa tinha livros, meus pais leem e tal, mas liam muito também jornal e revista nessa época. Mas eu tenho, assim, uma coisa da leitura muito forte também ligada à escola. Meus pais compravam livros infantis e tal, mas eu tenho também essa memória de ir na biblioteca da escola. E a primeira escola que eu estudei era uma escola pública, mas tinha essa biblioteca e esse horário de leitura, que eu acho que era semanal. E aí foi ali que eu li, por exemplo, Monteiro Lobato pela primeira vez e outras coisas. E depois, na segunda escola também tinha. Aí na segunda escola que era privada, a gente podia levar o livro para casa, que eu achava ainda mais incrível. Então tem essa coisa, assim. Eu cresci numa cidade pequena, né, Cruz Alta, que para os padrões brasileiros é pequena, tem 60 mil habitantes, que não tinha livraria nessa época. Então, para mim, isso também era uma coisa, assim... Viajar era também ir às livrarias. Então, a gente ia pra praia e ia na livraria. Então, tem essa conexão, assim. E também tenho muitas amizades dessa época. Então, algumas amigas até hoje que eram amigas que a gente falava sobre Harry Potter, por exemplo. Porque eu cresci nessa febre, assim. Eu lembro que foi uma leitura bem importante, além de... Li muito Ziraldo também, quando era criança. Eu lembro muito do Rei Nações de Narizinho, que foi esse livro que eu li na escola. Eu tinha também os livros do Érico Veríssimo, infantis, em casa, porque ele é da cidade que eu cresci e nasci, que é Cruz Alta, né? Olha. Então, isso era uma coisa que se falava. Uma ligação aí. A minha mãe queria... Depois tinha ali vários... mas eu lembro que eu não gostei tanto dos infantis dele. Mas o Monteiro Lobato, o Ziraldo, aí eu era fã mesmo. Então, acho que sim, acho que desde meio sempre, assim, né? E é engraçado, não é? Essa relação que tu estás a fazer também com os jornais, isso porque tu hoje tens muito interesse nessa área também, né? Acabei fazendo jornalismo, pesquisando jornalismo, então, assim, tem aí, assim... Eu até penso, às vezes, meus pais hoje leem e tudo, mas eles não... Eu acho que eles talvez tá por falta de tempo. Eu não me lembro tanto deles lendo livros, mas lembro deles lendo, né? Sim. Olha que legal. É engraçado. Mas eu e meu irmão sempre fomos, assim, dos livros, até de um jeito de... Assim, a gente ia pra praia e queria levar 6 livros. E minha mãe dizia, não cabe, é muita coisa, como assim? Vocês vão chegar lá e vão querer comprar outros. Então, tinha esses diálogos, assim, meio engraçados. E até hoje, né? Eu preciso viajar com um livro, assim. Parece que não consigo. Não é viagem, não é livro. Dá, não, e parece assim, se acontece uma coisa, eu não tenho um livro, o que eu vou fazer, né? Sim. Tipo, é engraçado. Tipo, parece caos. Eu acho que as Flávias vão te entender bem, né? Eu acho que nós as três estamos bem dessa toada do... Como assim? Não tem um objeto contrafóbico na minha mão? Para eu ler um pouquinho. Se acontecer alguma coisa, tu pode precisar em muitos momentos, né? Assim, é uma coisa meio... É muito bom isso. Olha, e diz-me uma coisa. Algum livro que tu escolheste este, já vamos entrar nisso, mas tem algum livro que tu estejas a ler agora e a gostar muito? Eu acabei de ler, há 2 dias, o da Mariana Henriques, o Coisas que Perdemos no Fogo, que eu não tinha lido ainda, e eu li em espanhol, e foi uma alegria. Uma alegria tão brutal que eu fiquei assim, gente... eu não queria que acabasse, fiquei assim, meio enrolando, assim, para terminar os contos, porque eu achei incrível. Incrível. Foi o último que eu terminei. Tu sabes que é bem engraçado, mas nós entrevistámos o André Balbo, que é um escritor brasileiro, assim, e ele falou-nos desse livro, assim, muito.
Temos que colocar esse livro para uma conversa com o leitor também. Eu acho que sim. Na verdade, eu já tinha lido outro livro dela, que é um livro menorzinho, não é aquele famoso, que eu esqueci o título grande, a obra-prima, digamos, dela. E eu tinha gostado, mas... E aí eu queria ler esse e queria ler quero ainda, né, ler o Calhamaço, que ela tem, sei lá, 600 páginas. Mas eu fui... eu li ali o resumo e dizia, muitas coisas, como é que é? Não sei se dizia fantásticos ou não sei o quê. Eu fiquei, será? Mas o livro não é sobre isso, né? O livro é sobre gente, tem lá umas coisas um pouco fantásticas. Exato. E eu adorei ler em espanhol. E eu nem sempre leio em espanhol, sei que tu lês bastante em espanhol, mas eu acho que, além de ter a coisa da linguagem, né, que tem uma camada diferente, exige uma atenção diferente. É verdade. Porque eu leio muito em português e inglês para trabalho, né? Então, assim, o espanhol me deu uma outra atenção e acho que aquilo também deu um outro impacto, não é? Prazer. E tem uma outra coisa, que eu amo Buenos Aires. Então, tem vários contos que se passam em Buenos Aires. Eu fiquei assim, que ótimo! Em outros bairros, né? Lugares, assim, não tão centrais que a gente visita. E eu acho que isso sempre para mim, é sempre uma coisa legal dos livros. Também essa descrição dos lugares, das cidades e outras sutilezas, assim. Mas hoje vamos falar sobre este livro, do Andrés Barba, O República Luminosa. Vou apontar aqui para E pronto, aqui é a versão em espanhol. Aqui é a versão, é a tradução brasileira. Também há a tradução portuguesa pela Elsinor. Acho que está na Elsinor. E nós adoramos. E acho que era um livro que teria, se calhar, passado assim batido, se não tivesse sido esta tua sugestão. Então eu queria que tu nos comentasses porque este livro. Conta-nos assim... Eu até estava pensando esses dias, falando com uma amiga, que eu muitas vezes não tenho tempo de reler os livros, e aí a gente quer ler tanta coisa, às vezes não dá tempo de reler. Mas tem alguns que eu tenho vontade, e que eu até já reli, assim. Então, além desse... por exemplo, o Ginsburg, eu li Léxico Familiar há pouco tempo, então, inclusive, foi um pouco antes da Mariana Henriques, e eu achei incrível também, é um livro que eu super leria, acho que tem um prazer naquela prosa dela, assim, que é uma coisa incrível, né? Nos diálogos, tudo. E esse é um livro que eu agora reli, né? Mas, assim, antes eu já pensei, não, mas esse eu tenho vontade de reler. Enfim. E eu conheci ele por conta de uma amiga que é escritora, que tu conhece, que é a Carol Ben-Simon. Sim. Que eu também sou suspeita, porque eu gosto muito dos livros dela, mas sou muito amiga dela, então sou. Não, mas nós também gostamos muito dos livros dela e não somos amigos dela. Amigas dela. E aí um dia a gente se encontrou em Porto Alegre, eu acho que daí fazem uns 2, 3 anos, eu estava no Brasil, ela também. E na casa dela, em Porto Alegre, ela tem vários livros, assim, tem uma área bonita, com estantes, eu adoro, assim. E aí a gente estava olhando os livros, ela... eu li esse da Todavia, achei tão bom, comecei a ler, achei tão bom, ela me disse. E eu olhei, achei a capa super feia, né? Inclusive, acho que a Todavia faz ótimas capas, mas eu não gosto tanto dessa capa. Sim. Ela disse, mas ela me disse com uma convicção, assim, porque a gente fala muito de livro e muitas vezes a gente fala, gostei, ou... enfim, às vezes não tem aquela paixão, assim. Sim. Mas nesse caso, ela estava muito convicta. E ela não estava ainda no início do livro. Eu, tá bom, ela, olha... Normalmente ela não é sempre que ela me dá me diz uma coisa que ela gostou com tanto... entusiasmo. Eu, tá bom. Aí eu estava no Brasil, comprei o livro, trouxe para Portugal. E eu acho que o livro ficou na minha estante uns 2 anos, por aí. Eu lia também, de novo, A Orelha, a Contracapa, sei lá. Eu, gente, mas não sei. Eu acho que muitas vezes é frágil, né? É muito difícil tu explicar um livro, assim, então... Sim. Em um parágrafo, 2, enfim. E aí tinha essa coisa das crianças e a capa um tanto assustadora. Eu pensei, não sei. Aí, um dia eu resolvi pegar o livro, não lembro exatamente, acho que faz 1 ano e tal, talvez. E eu disse, meu Deus, esse livro é maravilhoso. No primeiro capítulo eu já estava assim, como assim? Aí eu mandei mensagem para ela, olha, eu demorei 2 anos para começar, não sei porquê, mas esse livro é incrível.
E depois disso, já sugeri esse livro para um monte de gente, porque eu fico, gente, esse livro é muito bom, é um dos melhores livros que eu li, eu acho, nos últimos... É muito difícil, assim, ranquear, né? Mas é realmente um livro forte. E aí, para completar a história com Porto Alegre, esse final de ano eu estava em Porto Alegre e fui numa livraria que chama Baleia, que é maravilhosa, que tem lá no centro, que inclusive a dona, a livreira, é uma pessoa muito querida, a Nani, e ela tava olhando, alguém falou assim, eu adoro esse livro, eu também adoro esse livro, ela... Gente, todo mundo adora esse livro. Esse livro é um recorde de vendas aqui. A gente precisa fazer um clube desse livro. Ou seja, descobri que tem mais fãs. Tem mais fãs por aí. Tem mais fãs por aí ainda que... Não sei, eu não me lembro de quando foi lançado. Não me lembro de um burburinho assim. Sim. Talvez tenha passado. Mas é um livro que eu acho que as pessoas ficam felizes. É meio certeiro, assim. Sim. Por isso que eu achei que vocês iam gostar. Flá, tu estavas a comentar, né? Também não ficaste super fã aqui da... Eu achei até engraçado. Eu acho que a capa, né? Eu até queria ler aqui a quarta capa para quem está nos ouvindo, né? Quem vai ouvir pelo Spotify, enfim. Acho que é legal para ajudar a situar. A capa tem essa ilustração que eu também fiquei um pouco aterrorizada com ela, né? Mas nesse sentido é isso, eu nem sei. Talvez isso não faça parte do tom do livro, né? O tom do livro já começa com a capa, tem um tanto disso. Enfim, e na quarta capa é a seguinte sinopse, né? O aparecimento de 32 crianças violentas de origem desconhecida perturba e subverte completamente a vida de San Cristóbal, uma cidade tropical encravada entre a selva e o rio. 20 anos depois, uma das testemunhas dessa história revisita o trágico episódio numa crônica recheada de fatos, evidências, especulações e rumores. A cidade foi forçada não apenas a reformular sua ideia de ordem e violência, mas também a lidar com a própria noção de infância. Um livro angustiante com o sopro das grandes histórias. Né? Então, acho que isso aqui, eu também fiquei com essa sensação, né? Quando a Raquel indicou, eu vi a capa e falei, ai, meu Deus, né? É criança, é uma coisa trágica. Mas é interessantíssimo, a gente vai ter a oportunidade de falar aqui, que eu acho que o livro, ele é muito mais do que o que está aqui nessa quarta capa, né? Eu acho que até tem uma coisa interessante aqui no início, né? No primeiro parágrafo do livro, que eu acho que dá esse tom, né? Vou só ler aqui o início, só para sentir um pouco do gosto desse narrador, porque eu acho que esse narrador, não sei aí a gente vai poder conversar, mas Flá, deixa-me só interromper-te para dar aquele alerta spoiler, não é? Que eu acho que não quer demais. Talvez as pessoas não nos conheçam anteriormente. E é assim, nós aqui na conversa com o leitor, ou na conversa com o autor, nós falamos mesmo do livro. Então, se você não leu e não gosta de saber o que é que vai acontecer no livro, este é o momento para parar, ler e voltar aqui connosco. Porque nós, de facto, vamos falar, talvez até do final, vamos falar de coisas bem chave que vão acontecer. E, portanto, se o spoiler, não é, saber da história antecipadamente incomodar, é um bom momento para parar, ir ler e com certeza vai querer voltar para ouvir esta conversa, porque é um livro que instiga a falar, não é? A pensar junto, a ter aqui um diálogo. Pronto, vai lá, Flá, diz. Não, também acho maravilhoso te falar isso mesmo, mas eu ainda estou perdoada porque é o primeiro parágrafo, assim, que a gente tem que dar uma espiadinha na livraria, né? Mas vamos lá, mas é isso mesmo. Exato. E só um comentário rápido, desculpa te interromper. Eu fiquei feliz que você trouxe o primeiro parágrafo, porque eu fui reler e pensei, eu amo livros que começam assim, que tu te joga dentro da história. Inclusive tem livros incríveis que não são assim, né? Não precisa ter um formato, não tem problema. Mas esse tem isso, a pessoa lê ali a primeira página e já... Ops, cheguei em algum lugar diferente, né? Sem dúvida. Isso, porque eu acho assim, tem uma diferença, uma sutileza aqui, né, Mariana, entre a quarta capa e o primeiro parágrafo, porque para mim, uma das estrelas do livro, assim, uma dos pontos altos do livro é o narrador. Eu acho esse narrador arguto, né? Ele é um narrador, assim, ele saca as coisas, né? Ele consegue se comunicar com a gente, trazer essas coisas que ele está sacando de uma maneira concisa e penetrante mesmo. Você não consegue largar dele. É aquele livro que você vai às primeiras 3, 5 páginas, você não para depois, né? Você não consegue parar, ele não te dá sossego. Então, acho que vale o primeiro parágrafo, pelo menos um trechinho, para a gente sentir
quem é esse narrador e a gente começa a conversa. Quando me perguntaram das 32 crianças que perderam a vida em São Cristóvão, minha resposta varia conforme a idade do meu interlocutor. Se a pessoa tem a minha idade, respondo que compreender não é nada mais do que recompor aquilo que vimos apenas de maneira fragmentária. Se é mais jovem, pergunto se acredita ou não em maus presságios. Então, enfim, vou só ficar com isso aqui para a gente poder fazer uma primeira rodada, né? É esse o tom, né, que a gente vai do início ao fim. Não, eu até vou comentar, assim, porque, pronto, nós estávamos a falar antes da questão de ler em espanhol, de ler em português. Eu, pronto, estudei muitos anos em Espanha e o Andrés, meu marido, é uruguaio, então eu estou muito familiarizada com o espanhol e para mim já não exige, às vezes, como eu notava no início, quando fui estudar, que me gostava muito de ler em espanhol, agora já não sinto isso e desfruto muito da experiência de ler na própria língua. E também porque é um tema, assim, económico, não é? Assim, eu compro um livro, leio em 2, não leio só um. Mas quando eu pedi este livro, que até, por acaso, a capa eu acho bastante... É simples e é até mais interessante, se calhar, do que... Mais interessante, é menos assustadora, não é? E talvez mais próxima da história. Mas o livro demorou muito a chegar para mim. E eu comecei a ficar nervosa de não ter lido o livro completamente antes da nossa conversa. Então eu fiz uma coisa que eu também já fiz, também contei já na última conversa com o leitor que aconteceu, foi eu comprei o audiobook. E acho que neste livro foi incrível eu ter comprado o audiobook, porque teve um efeito, assim, muito... É o próprio Andrés Barba que lê, e eu acho que contribuiu muito para a minha experiência, que é, eu estou aqui hoje a falar com vocês, e eu ainda não estou convencida que isto não é real, tá? Eu quero dizer isso, assim, acho que é a primeira grande coisa que eu tenho a dizer sobre este livro, é que eu ainda acredito que isto aconteceu mesmo. E o facto de eu o ter ouvido a narrar, não é? Contribuiu também muito para essa experiência. Eu comecei a primeira metade, eu ouvi, a segunda metade eu li, depois voltei e reli, não é? Até foi ótima essa experiência de reler, depois eu vou comentar até porquê. Mas a sensação que eu tive foi, de facto, assim, a sensação de alguém que se senta à lareira, ouvir contar uma história que aconteceu em algum lugar no tempo e foi uma história que faz parte de alguma mitologia, assim. E para mim ficou muito com essa marca da realidade, assim, este livro. E eu acho que o livro está narrado para ter esse efeito, não é? Não sei se vocês sentiram isso ou não, até uma das coisas que eu queria ouvir-te falar sobre isso, e acho que para mim ainda ficou mais forte porque eu o ouvi narrar, né? Então eu estava sem zero à minha frente, né, sentada a ouvir esta história e a pensar, como é que isto aconteceu? E depois eu pensava, será que aconteceu? Eu fui várias vezes ao Google tentar encontrar estas crianças de São Cristóvão, não encontrei, então eu acho que de facto é tudo mentira, mas eu ainda acredito que é tudo verdade. Ai, adorei. Eu não cheguei aí ao Google, não fui. Mas eu realmente acho que é incrível, né? Porque ele não localiza... Ele tem essa cidade, mas ele não localiza o país. E a gente imagina... E isso também abre para o leitor, né? Imaginar várias coisas. Tem momentos que eu acho que parece um lugar, por exemplo, na região amazônica, por causa da umidade, do calor e da coisa do rio. Mas eu, por minha influência de quem cresceu relativamente perto, 3 horas da Argentina, eu acho que é na Argentina, por exemplo. Okay. Mas não é em nenhum lugar, entende? Mas isso também é parte da magia, como a gente diz aqui em Portugal, da coisa, né? Isso é parte. Mas, de fato, eu acho que a Flávia tem toda a razão. O narrador é a estrela. E eu, relendo de novo, fiquei assim, gente, ele vai conectando com coisas meio existenciais, assim, da vida, o tempo inteiro. E muito sucinto, que é uma coisa que eu gosto também, né? Aquela frase que a gente não sabe quanto tempo ele ficou em cima daquela frase, né? Para ela chegar naquele formato e daquele jeito, porque quem escreve sabe que dá um trabalho grande fazer isso. Então, acho que é uma coisa que eu admiro também, que é, assim, conciso e, ao mesmo tempo, traz imagens. Eu gosto muito no início, já voltando no spoiler, nesse primeiro capítulo, o fato que aparece a cachorra que ele atropela e que quase morre, a questão do sangue, não sei o quê. E dá o tom da entrada na história, na cidade, né? Ele nesse meio, né? Sim. Sujo nessa história toda. Então, assim... É muito redondo, né? Assim. Não, e é verdade que agora que falaste nisso, é até uma das questões que eu pus aqui em algum lugar, mas que é isso, né? Quando eu voltei, quando o livro acabou, né? E eu voltei a ler,
eu não podia acreditar no que estava a acontecer, né? Ou seja, toda a forma como ele descreve o sangue da cachorra, a forma como ele flui, como ele suja, como ele é espesso, está tudo, assim, é quase como se ele tivesse o tempo todo, tem uma estrutura, eu acho, não sei, imagino que o autor tenha lido muito policial, porque ele tem uma cabeça que ele monta uma história de uma maneira que parece, de facto, uma história policial, não é? Ele diz-nos tudo. Ele diz logo tudo no início, só que a gente não entende o que ele nos está a dizer, né? É muito a carta roubada lá do Allan Poe, né? Que a carta está ali em cima da mesa, está toda a gente à procura, e ninguém vê a carta, né? Porque ele está o tempo todo a dizer-nos tudo o que vai acontecer e a gente não sabe. A gente continua sem saber o que é que vai acontecer. É uma coisa, é de mestre. É Isso. de mestre, porque acho que tem muitas coisas muito difíceis de fazer. E lendo de novo, eu fiquei mais com essa ideia dessa coisa, desse distanciamento, ou dessa diferenciação da cabeça das crianças para a cabeça dos adultos, né? Que é incrível, assim. Porque ele consegue construir isso de... Ninguém tá vendo, os adultos não estão vendo, né? Isso. Então, isso é muito bonito, assim, também, o jeito que... Por isso que eu concordo que não é o que tá ali na descrição. O livro é muito mais sobre outras coisas, assim, humanas, do que sobre uma tragédia, ou uma história horrível, ou, enfim, uma investigação. É muito mais do que essa ideia linear, assim. E até eu acho que a Flávia estava a falar disso antes. Desculpa. Que é esta coisa de quando tu lês, não é? Que vai ser uma história sobre umas crianças. Já no primeiro parágrafo está dito que elas vão morrer, não é? Então é um livro que, sobretudo, não é? Quem tem filhos já não quer ler, né? Já não queres ler sobre isso. E, no entanto, as coisas vão-se passando e eu acho que o livro é muito impactante e muito triste, mas de uma outra maneira que não é aquela que tu imaginas quando dizes, já é um livro sobre umas crianças que morrem, não é? Ou que tem também umas crianças que morrem, porque ele está narrado de uma maneira que também te contém, né? Ao mesmo tempo que te joga ali num abismo, também te contém muito bem. Não sei se vocês sentiram Eu acho isso. isso. O que eu queria comentar, até depois queria passar para a Flá para ela contar um pouco qual foi a chave de leitura dela, né? Porque a gente teve a oportunidade de falar Isso. bem rapidamente sobre isso. E cada uma de nós, ao ler o livro, lê numa chave. Eu acho que não é uma chave dada de início, é uma chave que você vai descobrindo, né? O que é que você está interpretando desse livro à medida que o livro vai acontecendo. Ele tem, inclusive, ali no início, uma coisa meio da ordem desse realismo mágico. Anotei aqui, né, na página 11. Isso. Tem um parágrafo, né, que a gente identifica, inclusive, esse ambiente que a Mariana estava falando, né, que parece alguma coisa aqui, sei lá, da América Latina, o calor, a selva, a umidade, né? Então ele vai falando assim, ó, no final da página 11, ele fala, eu tinha me preparado para uma província pobre, ele está chegando lá, né? Mas a pobreza real se parece muito pouco com a pobreza imaginada. Então, quer dizer, essas pílulas que ela está falando, que são uma filosofia, né? Uma forma de pensar o mundo, a realidade, vida e morte, uma forma de repensar, inclusive, Raquel, o que você estava falando aí, que a palavra criança, antes de ler esse livro, para gente é uma coisa. Criança, depois de ler esse livro, é outra. Então, é como se a gente pudesse, ao ler o livro e avançar nessas provocações que esse narrador, Arguto faz para a gente pudesse ir ressignificando as palavras, né? Ou para a gente, aquele nome é um outro nome, né? Então, criança aqui, eu não sei para vocês, né? Na minha chave de leitura, é uma outra coisa depois da leitura do livro, né? Eu acho que ele vai conseguindo desconstruir a ideia dessa infância que a gente tem tão bem sedimentada para a gente, né? Então, ele vai fazendo esse percurso e acho que cada leitor tem um percurso com esse livro, né, Flá? Eu acho que você estava contando um pouco da sua chave de leitura para mim, né? Como que você tinha pegado o livro e a primeira sensação que você teve ao ler. Se puder contar para gente. Pois então, eu fiquei pensando também bastante sobre essa questão dessa proximidade do ambiente, né? Proximidade brasileira, né? Eu também tive essa ideia de alguma cidade ao entorno dali da Amazônia, e também tive um pouco dessa chave na, sendo conduzida como uma
uma leitura mais política, assim, né? Porque logo na abertura, né, logo na introdução do livro, ele fala sobre essa realidade social, as crianças enquanto uma realidade social da qual a população daquela cidade tinha vergonha, né? Era uma coisa meio velada. E ele, né, o narrador, personagem, ele entra como esse também político, né? Porque ele consegue um cargo de diretor no departamento social. Então, ele é o político da cidade também, né? E aí tem essa questão social. E mais à frente, ele nos conta que houve um aumento, 6 meses depois dele ter chegado, houve um aumento de 70% da mendicância infantil na cidade. Ou seja, já está no cargo há 6 meses, houve esse aumento e por quê? Né? Como que isso aconteceu? E ninguém viu, ninguém percebeu isso. E também, logo no primeiro capítulo, existe a pergunta, né? De onde essas crianças surgiram, né? Como é que elas surgiram? E a gente fica com essa pergunta do início ao final do livro. A gente também quer saber de onde eles surgiram. Não é, obviamente, não é dado isso para a gente, mas é algo que nos faz pensar sobre, né, as crianças que estão nas ruas, né, sobretudo nós que vivemos em grandes cidades, né, grandes metrópoles, onde elas surgiram, por que elas estão ali, né? Então eu tive um pouco a leitura para mim foi um pouco nessa chave desse departamento social que ele até tem um momento aqui que ele fala que em algum momento ele foi acusado e ele responderia à altura de que a culpa não seria dele. Mas fica nisso, né? Não querendo dar nomes ou culpar ninguém, mas é uma questão a se pensar, né? Dos nossos governantes e políticos em plantão, né? De onde surgem essas crianças que estão até hoje nas ruas, né? Estavam em São Cristóvão e continuam nas nossas, né? Eu quero só comentar que a primeira Flávia, o trecho que você leu foi o mesmo que eu tinha sublinhado aqui. Eu também sublinhei. Esse livro tem muito dessas frases assim no meio que tu fica, uau. E já em relação à questão social, eu acho que é muito bom, porque sim, tem essa chave de leitura, mas não, para mim, pelo menos, não sei para vocês, não soou didático, né? Ele não quer em nenhum momento nos explicar, eu acho, esse narrador é assim, é assado. Não, ele mostra essa ambivalência em vários momentos, né? Em relação a ele mesmo, o que ele faz, e às vezes é crítico, ele diz, olha, eu fiz isso, né? Mais pro fim do livro, não sei se a gente vai chegar lá mas ele faz essa crítica e diz, tem até um momento que ele diz, eu falei, não sei se é vadia, ele xinga alguém em algum momento, ele fala, eu mesmo xinguei, daí na frase de baixo ele já, olha, hoje ouço essa palavra que eu disse, como assim? Sim. Então ele também é um narrador que está sempre assim, pensando, e como ele olha, né, 20 anos depois, tem uma outra coisa que eu gostei muito, pode ser como olhar de jornalista, mas é que ele vai trazendo aos poucos, pílulas de outros relatos, né? Então, tem a menina que escreveu o livro sobre isso, que entendeu a língua e tal das crianças. Aí tem um documentário, daí o outro ele disse que fez não sei o quê, mas era sensacionalista, o outro disse que não contou. Ele vai contando desses outros... Teresa Otanho. Vai contando dessas outras vozes, né, que contaram essa história, que também é interessante, né? Ele vai amarrando isso. Assim. Mas por acaso, quando a Flávia falou disto, que ontem a gente até tinha, a Flávia e eu tínhamos trocado, porque a gente desta vez fomos falando assim aos departamentos, né? E a Flávia lançou esta questão ali para nós, né? Que é isto é uma questão política ou não é uma questão política? Como é que a gente tinha lido isto, né? E foi... eu, de facto, esta frase de onde surgiram as crianças é repetida ao longo do livro. Mas para mim... tinha uma coisa, tipo, mítica, assim, né? Tipo, como se houvesse uma... Eu acho que o livro ressoa um pouco nessa chave do mítico. Então, as crianças... Até fiquei a pensar sobre isso, né? Como, talvez de alguma outra maneira,
nós hoje em dia tenhamos as crianças num lugar muito domesticado, de facto, não é? A gente vê a infância como um lugar muito domesticado, muito controlado, muito dependente do adulto, muito dependente, não é, das estruturas que a gente criou para isso, e de repente ali estão 32 crianças, não é, que não são nada disto, estão numa outra infância, numa outra chave da infância. E elas aparecem, presentificam, e isso é um pouco... de facto, no livro, a sensação que dá é que eles ficam tão chocados ou tão surpresos com isso que não sabem o que fazer. Nem sabem que se têm alguma coisa a fazer, né? Que é uma das questões que ele levanta. Temos alguma coisa para fazer? Não temos alguma coisa para fazer? Então tem também esse lugar assim um pouco mítico, não é? Aquele que ele consegue trazer, que nos possibilita pensar, mas ao mesmo tempo também ter esse afastamento que nos permite continuar a ler, não é? O que é um equilíbrio difícil. Eu tive também essa ideia de realismo mágico, né? Eu acho que, claro, eu tenho essa associação também pelos nossos percursos de leitura e etc. Tem a ver com isso. Mas, de fato, é um equilíbrio tênue e bonito, né? Que ele faz. Porque em alguns momentos mas ao mesmo tempo tem a cena do supermercado, quando ele está descrevendo, né? Acontece esse assalto no supermercado e tal. Mas antes do assalto, e enfim, que é super violento, tem uma cena de um segurança que bate numa criança, né? Numa dessas crianças. Sim. E ele fala justamente que todo mundo viu e ninguém fez nada. Que tinha vários adultos que viram que ninguém fez nada. Isso é muito, infelizmente, muito real, né? Não só... Mas, assim, me leva para um lugar de coisas que acontecem hoje. Não necessariamente com crianças, mas com outras pessoas em situação de vulnerabilidade, seja um morador de rua, etc., que podem acontecer, que a gente vê. E aí tu pensa assim, de fato o espanto ninguém fez nada. O espanto é que isso passa como se tivesse tudo bem, né? Sim. Então o livro e não é realismo mágico, assim, pra mim. É isso que eu acho que talvez eu goste tanto. Perfeito, eu acho que é isso, porque na realidade eu até ia comentar com vocês que embora ele se desenhe assim no início, pelo menos pra mim, né, na minha leitura, enquanto leitora aqui, nas primeiras páginas, esse cenário, né, que é muito bem descrito, essas crianças também são muito bem descritas, a sensação que você tem é de total familiaridade, apesar da situação ser uma situação exótica, ou seja, de onde vieram essas crianças, né? Eu acho que tem uma das falas do prefeito que ele chega a falar, elas brotaram do Rio, ninguém consegue exatamente dizer de onde elas vieram, né? Com que repertório vieram. O que o livro dá a entender a todo momento é que elas não têm o repertório. E essa, para mim, é o coração do livro, né? Por isso que a minha leitura, de novo, tem um pouco essa... É política também, mas uma política de um outro lugar, né? Diferente desse da Flá. Eu acho que esse que a Flá está contando está ali como contexto, mas pulsa para mim um pouco a transformação e desse realismo mágico que se desenha aí no início da narrativa, mas vai, pelo menos para mim, se perdendo ao longo da leitura e vai sendo totalmente substituído pela realidade mesmo. Você reconhece os fatos que estão ali, né? Você tem certeza, é a sensação que a Raquel falou, você quer ir ao Google, né? Você quer ir atrás da história porque aquela história deve ter acontecido. Né? Aquilo aconteceu, né? Aquilo ali você reconhece, tá um espelhamento da realidade como ela é ali. Ele até diz aqui na página 32, que eu acho muito maravilhosa, ele está escrevendo as crianças e ele diz, mas a realidade é insistente e nem sequer assim deixavam de ser crianças. A realidade é insistente ao longo de todo o livro e é pela realidade que a gente vai absorvendo todo o grotesco de toda a cena, de tudo que é contado, e vai reconhecendo que aquilo ali, assim, poderia muito bem ter acontecido, né? Mas eu acho que a especulação maior do livro, ou não sei se é especulação, talvez seja, mas da especulação que vem de uma, sei lá, tração de curiosidade, é justamente essas crianças que não têm repertório, que não tem a figura do pai e da mãe, que não tem uma referência, que não tem lastro nenhum, né? Que simplesmente estão ali, tendo o que são, né? A gente chama de criança, tem a ideia da criança, da infância, mas estão respondendo aos impulsos primeiros, né? Elas são
selvagens nesse sentido. Inclusive, ele fala durante muito tempo, e são maravilhosas digressões dele, né? Sobre a língua, né? A língua que eles inventam. Isso é muito... Para mim, é uma expressão dessa ideia, né? Uma expressão aplicada à linguagem. Eles criam essa língua naquela velocidade que todo mundo fica impressionado. Eles conseguem se comunicar nesse... E isso é uma coisa assim, eles criaram entre eles, do nada. Ou seja, a língua é uma necessidade de um grupo, mesmo que ele não tenha sido pressionado por uma sociedade que ali já estava, né? Então, para mim, esse é o grande tchan do livro, no sentido da ideia, né? Acho que tem o narrador, ele vem conduzindo a gente por essas ideias, e a gente vai questionando as nossas próprias ideias sedimentadas, mas é isso, assim, um grupo de crianças tem essa figura dos pais, tem agentes reguladores, tem um repertório cultural, né? Estão convivendo na selva e entram para a cidade quando querem e saem e matam, e sei lá, ele fala do amor também tantas vezes, mas é tudo por impulso daquele grupo, sem ter nenhum tipo de interferência ou com muito pouca interferência externa, sobretudo até metade do livro. Então, eu acho que é brilhante essa ideia. Essa ideia é uma ideia muito interessante e transformadora, né? Para gente que já está Tão cheio de ideias formadas sobre o que é violência, o que é amor, o que é sociedade, o que é cultura. o que são esses comportamentos, e acho que a Mariana estava falando disso, ele estranha as próprias ações dele. Isso cai muito bem dentro de um livro cuja ideia central é essa, né? Ele se questiona nas próprias ideias, né? Na própria monotonia da cidade, né? Das instituições, dele próprio como pessoa, apesar dele próprio ser uma pessoa atenta. Enfim, eu acho que o livro é uma experiência que vai transformando a leitura da gente do início ao fim, né? Não sei o que vocês acham. Não, é muito, muito interessante porque eles criam não só a própria língua, mas também criam a própria moeda, né? A gente descobre mais à frente que eles fazem umas trocas. E outra coisa que eu também achei muito bacana é que a morte é algo que acontece, né? Naquele roubo do supermercado, tem um deles que mata uma pessoa e ele fica olhando. Demora ali um tempo olhando aquilo ali. Como se, ó, aconteceu, morreu, aconteceu. Não havia ali, né, nenhum traço de ou tristeza, ou o que seja, por aquela pessoa que acabou de morrer. Era simplesmente algo que aconteceu. Uma curiosidade, né? Uma curiosidade até Uma meio que nos curiosidade, choca. Uhum. mas não é algo que te choca no sentido de frieza. Não, não Sim. foi uma frieza, foi quase uma curiosidade mesmo. Ele só olhou, olha, aconteceu. E a vida seguiu, né? Então, assim, é muito interessante como ele cria esse novo grupo, né? Essa república, né? Como esse novo grupo, e ele é totalmente livre, digamos assim, das amarras sociais que nós, adultos, enfim, somos impostos diariamente, mas eles precisam da linguagem, eles precisam da própria moeda, eles precisam da vida acontecendo também com eles, né? Eu achei, não, é muito, muito interessante. E eu gosto também de uma coisa que a gente não falou muito, é que em muitos momentos ele diferencia essas crianças das nossas crianças, Isso. né? E ele fala, não são as nossas, né? Então ele faz o nós e outros ali, inclusive nessa incompreensão, talvez, né? Porque eu acho que parte do livro também talvez seja sobre espanto, sobre incompreensão, sobre choque, não sei. Se fosse pensar em temas, para mim seriam alguns, né, desses. Sim. E o não saber o que fazer também, né, porque parte dessa história é eles não sabendo lidar com isso. Mas ele diferencia, né, as crianças, ele faz essa diferença. E é uma coisa que eu gostei também, assim, que eu acho que também acho que é muito do real, né? Que as pessoas fazem isso o tempo inteiro, em diferentes circunstâncias. Então, é muito interessante. E até não sei se acho total isso. E acho ao mesmo tempo que é muito interessante porque depois essas crianças começam de alguma outra maneira a ter o efeito de um chamado para as nossas crianças, né? Então,
é bem louco, assim, porque quando a gente está a ler o livro, não é? A sensação é que nós próprios começamos a olhar para as nossas crianças com um estranhamento que não havia antes, não é? Que é tipo, quem são as crianças? O que é uma criança? O que é uma infância, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz sempre este jogo entre o que é muito abstrato e muito desafiante para pensar filosoficamente, de alguma outra maneira, eticamente, e ao mesmo tempo uma coisa que é muito da realidade, porque de facto aquelas crianças estavam a viver numa sociedade que era só delas. Portanto, as nossas crianças, né, estavam a viver na sociedade que era a dele e as outras estavam a viver numa sociedade paralela, quase como se fosse um tempo paralelo, né, que é a tal coisa da língua, da moeda, os cerimoniais fúnebres que ele consegue trazer sobre uma menina que morre, a eventualidade do sexo entre as crianças, do afeto, da escolha de onde eles vivem, como eles vivem. O facto de não haver um líder, não é? Que eu acho que ele também já faz uma... É bem inteligente, eu acho até no sentido dele diferencia-se muito de outros livros sobre crianças, como por exemplo o Deus das Moscas, né? Que tem essa luta pelos líderes, né? Ele o tempo todo diz, nossas crianças não tinham um líder. Como é que elas faziam as coisas? Quem é que mandava? Então, ao mesmo tempo, aquelas crianças são iguaizinhas às outras crianças, mas elas de facto não são. Não é? E o que nos obriga de alguma outra maneira a dizer, mas porquê que não são? Mas ao mesmo tempo, se a gente não tivesse as nossas aqui, não é? Circunscritas, que crianças é que as nossas também seriam, não é? Quantas outras? Mas ao mesmo tempo volto um pouco a esta ideia, não é? Que me ficou do que há bocado estava a falar e que eu acho que pega um bocadinho com o que a Flávia estava a dizer, que é, estaremos nós tão afastados da infância enquanto sociedade que as crianças podem organizar-se e criar toda uma outra forma de viver e de socializar paralelamente, assim, debaixo dos nossos pés, sem que a gente saiba o que fazer ou saiba sequer o que está a acontecer. Ou seja, qual é que é a nossa relação enquanto sociedade também com as crianças reais, né? Está o tempo todo como um espelho a dizer-nos isso, né? Eu também fiquei muito com essa coisa do espelho em relação a pessoas que, para minha lente, ou para nossa, mas vou falar sobre mim, estão sobre uma situação de vulnerabilidade, sim, né? Porque ele fala isso muitas vezes, que as crianças estão sujas, que não sei o quê. E isso é uma coisa que é uma série de discursos que a gente vê ou que a gente pensa quando vê alguém vivendo na rua, por exemplo. E eu acho que tem uma questão nesse debate que é não necessariamente é ruim, não necessariamente essa pessoa está achando ruim o que eu posso achar, entende? E aí tem um dado momento no livro que ele fala, um pouco antes, teve essa agressão no supermercado, aí as crianças saem e ele até coloca alguns itálicos, né? Em alguns momentos ele fala, elas estavam brincando. Tipo, surpresos, que depois da agressão as crianças estavam brincando e depois ainda acontece a agressão maior, enfim, que as pessoas morrem, etc. Essas surpresas, às vezes, delas estarem parecendo visualmente bem, naquele paralelo que para todas as outras pessoas é completamente estranho, bizarro, ou o que a gente quiser, ou vulnerável, enfim, qual palavra a gente quiser colocar aqui, né? Que eu acho que também ele tem esse jogo que eu acho muito bem feito, assim, bem amarrado. Sim, que até é verdade que ele usa tanto a palavra, como é que tu disseste? Mendicância. Porque em espanhol é mendicidade, e só me veio a palavra assim, mas que de facto também nos leva para esse lugar, não é? De facto, de pensar as pessoas que estão em situação de rua, não é? Como é que a gente pensa isso? Como é que a nossa sociedade olha para essas pessoas? E até onde é que a gente vê nessas pessoas um sujeito, não é? Até onde é que a gente vê um desejo possível, a possibilidade de ser algo mais que um item que a gente tem ou não tem que resolver, deve ou não resolver de uma determinada maneira, enfim. Tudo isso está ali também, está aqui também colocado, não é? Tá ali, até porque muitas vezes o resolver que ele fala também seria colocar num abrigo, ou seja, não é resolver, né? É tirar da frente, que é o muito comum quando a gente fala de pessoas em situação de diversas vulnerabilidades, né? Tu não quer ver, né? Sim. E acho que no Brasil a gente acaba entrando nas grandes cidades nessa discussão muitas vezes,
com moradores de rua e outras questões que as pessoas não querem ver, né? Sim. Porque o problema elas não querem sair do seu bairro bom, da sua casa, ou do seu café bonito e dar de cara com a realidade ali, né? Então, isso também para mim pega, assim, acho de um jeito interessante. Porque eu tendo a não gostar quando é tudo muito explicado, assim, muito explicadinho, assim. Sim, eu até usei sim. didático a palavra, mas às vezes me incomoda. Parece que quando eu tô lendo ficção, talvez porque eu trabalho com pesquisa também, aí eu tô lendo um artigo acadêmico, ok. Mas quando eu tô lendo ficção é um outro lugar, né? Eu Sim, quero que... Eu acho, é bom que tem esses espaços para cada um ter a sua leitura, enfim, a ideia de chave de leitura é muito legal. É isso que é parte da brincadeira, digamos assim, né? E esse livro tem esses espaços, eu acho. Tem sem E dúvida. eu acho que as coisas não são excludentes, né? No sentido de, tipo, Essa questão, para mim, ela tá posta aqui. Ela tá posta, inclusive, na pessoa do narrador, né? Ele se questionando enquanto cidadão, ele está implicado ali também. Ele não está só relatando um fato jornalístico, né? Ele tá implicado pessoalmente naquilo. Então a gente vê ali, tem um vislumbre da vida dele, né? Da vida com a mulher, da vida com a enteada. Ele está implicado naquilo, né? Ele também se critica. Mas eu acho que essa outra questão que a gente falava, né? Das crianças enquanto essa coisa nova que surge no mundo, né? Alguma coisa que não é mediada por uma sociedade, uma instituição que já esteja no mundo. Tem aqui, estava com a página 69 aberta, no último parágrafo da edição da Todavia, ele diz assim, ó, sobre esse grande vazio de sentido, esse momento aqui da narrativa é aquele em que aconteceu aquela tragédia, aquele episódio de violência dentro do supermercado e as crianças desaparecem. Todo mundo fica sem saber onde foram parar as crianças, né? Procuram, não acham, enfim. Então, só para situar quem estiver ouvindo. Sobre esse grande vazio de sentido do que aconteceu na selva, deveríamos nos acostumar a pensar mais com a humildade do cientista do que com a arrogância do palpiteiro. Isso é maravilhoso, né? Tem essas frases que, enfim, possível não sublinhar. Por que não contemplar a possibilidade, por mais remota e fantasiosa que pareça, de que a natureza estava preparando com aquelas crianças um tipo de civilização nova e alheia a esta que defendemos com uma paixão tão inexplicável? É que eu acho que, de novo, para mim esse é o coração do livro. Pulsa para mim o livro, né? É aqui. Numa coisa um pouco na ordem, eu lembrava a todo momento daqueles meninos roubados, meninos perdidos, do Peter Pan, né? Não sei se vocês lembraram Total, até a coisa da cadela, né? Tu viste que a cadela se chama Moira, que é a personagem do Peter Pan, não é? Porque eu no momento eu até fiquei meio surpreendida, mas aqueles irmãos, não é? Que é o Peter, o John e a Moira. É a Moira, não é? Eu não sei, gente. Eu acho que é, pelo menos... Eu não me lembro da Moira. A Moira, pra mim, eu fiquei com a figura lá da mitologia grega, das que tecem o destino, das três Moiras, não é? Eu é mais Peter Pan. Não, mas tudo bem, tá ótimo também. Mas o Peter Pan e outro livro que veio o tempo inteiro pra mim, eu não sei se vocês... Mas o Capitã de Areia, eu até fiquei eu vou atrás do Capitã de Areia, porque eu nem consultei, nem me lembro. É mais por memória afetiva infantil, mas daquela expressão do grupo, sabe, dessa irmandade, ou dessa... Que é anárquica também, né, de alguma maneira, é anárquica. E aí eu queria até perguntar para vocês, por curiosidade, falei com a Flá isso agora há pouco, né? É interessante que o livro se chame República Luminosa, porque depois a gente até chegou a uma outra conclusão, mas isso eu o tempo inteiro anotei aqui no rodapé, porque a organização, ou a falta de organização das crianças me lembrava mais uma anarquia do que necessariamente uma república. Uhum. É que depois a gente concluiu uma outra coisa, mas eu queria saber de vocês duas, que vocês pensaram isso? Isso veio para vocês? Sim, Foi uma encanação minha? Conta tu. Eu pensei, mas eu acho que também talvez não tenha sido o cerne, mas eu acho que tem esse jogo legal de ele usar a República, porque parece uma validação disso, né? Para mim foi essa sensação.
que eu acho que vem, claro, de quando eles entram naquele espaço, enfim, a gente sabe que é por isso, mas a coisa da República, ele dá um outro... dá um tom de organização, digamos assim, né, de formalidade em alguma medida, ou de coisa que, enfim, funciona, não sei. A gente pode questionar isso também, mas para mim teve esse tom que é um leve paradoxo, né, no sentido de que são crianças e parece anárquico, mas daí ele vai lá e chama de república, né, tem essa coisa. Não, total, também achei isso, assim, que ele, de alguma outra maneira, e a insistência com que ele traz sempre esta questão de não parecia haver um líder, não parecia haver um líder, não parecia haver um líder. E na verdade, estou-me a lembrar até das coisas, eu não sei no Brasil se isso acontece, mas aqui, por exemplo, se tu vais estudar para uma universidade e vais viver para um lugar onde estão vários outros estudantes na mesma situação que tu, chama-se República, não é? Pode-se chamar República. Ou seja, há uma coisa também aí muito de uma organização que se autorrege, que tem as suas próprias leis, os seus próprios códigos e que, enfim, tem um recorte, não é? Mas não há um rei, não é? Não é uma monarquia. Acho que para mim ficou muito essa coisa isto não é uma monarquia, não há um líder, não há aqui uma ditadura, não, eles todos né, estão em pé de igualdade. E o Luminosa eu acho também é bastante uma provocação, né? Porque tem de facto esta questão de ter o sítio, né? Que eles descobrem que eles têm o sítio cheio lá de vidrinhos e que dá muita luz e tal, mas Luminosa também no sentido de que pode apontar algum outro caminho para nós, não é? Ou seja, um lugar um bocadinho mais... enfim, um lugar outro. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas também da ideia da República, também quando se a gente parar para pensar, no ambiente, né, onde eles ficavam, tinha Sim. aqueles flashes de luz, né, que Sim, entravam sim. pelas frestas e tinha ali embaixo à disposição que eles próprios colocaram os pedaços de espelho, né, onde essa luz reluzia. E que eles depois, enfim, na narração a gente fica sabendo que tem um contorno que parece um seio, né, um seio materno. Então, de alguma forma, eles não tinham um líder, mas também tinham, porque eles próprios criaram esse líder, né? Então, assim, de alguma forma, fala um pouco sobre essa nossa necessidade humana de ter um líder, né? Se ele não existe de fato, criamos. A gente pode pensar com relação até ao próprio divino, né? Sem querer trazer essa discussão para cá, mas se é real ou não, mas existe, né? Enquanto hierarquia divina. Mas isso eu não sei se não é nosso, sabes, Flá? Porque no momento Oi? que... Isso eu não sei se não é nosso. Porque no momento em que ele entra lá nesse sítio e que descobre o sítio onde eles dormiam e tem esses espelhinhos e tudo, ele diz, mesmo eles não tendo um líder e falando que não tinham um líder, enquanto estávamos ali parecia que éramos guiados por uma voz. Ele fala disso, né? Só que aí eu não sei se é ele que é guiado por uma voz, porque ele está condicionado a um lugar da sociedade onde de facto nós temos uma relação, querendo ou não, com uma estrutura monoteísta, não é? De forma de ver a vida, mas eu não sei se é deles. Aí eu não sei se não somos nós, sabes, a também entrar nesta coisa, nesta loucura que é dele, né? Que é do narrador, que é ele sentia uma voz, mas eu não sei se as crianças sentiam uma voz. Né? Elas não podiam não sentir uma voz, mas elas criaram uma imagem, né? Elas criaram uma imagem. Então, assim, não sei. A gente pode não ter essa voz, mas existir essa imagem é muito forte, eu acho. Sim, é verdade. Daí eu ia comentar que essa criação das coisas, na hora que ele começa, que eles falam sobre isso, né, também mais perto da 69, na página 71, que eu acho um trecho muito incrível também, e que ele está falando assim, ó, olha o que ele diz. Aqueles meses na selva, ele tá imaginando o que aconteceu lá com as crianças, o que acontecia com essas crianças que não tinham essas referências, né? Então ele diz, aqueles meses na selva devem ter sido determinantes nesse sentido. E como começa o amor a partir do zero? Como se ama num mundo sem referências? O célebre adágio de lá, eu não sei pronunciar, alguém me ajuda, quem me ajuda? Mas enfim, de que há pessoas que nunca teriam se apaixonado se não tivessem ouvido falar do amor, tem, no caso das 32, um peso específico. Gruinham, davam as mãos, acariciavam-se na escuridão,
Como eram suas declarações de amor, seus olhares de desejo? Onde terminava a ferrugem e começava o novo? Assim como fizeram brotar uma língua nova a partir do espanhol, talvez partissem de novos gestos consagrados de amor para fazer deles outra coisa. Às vezes, gosto de pensar que vimos esses gestos sem compreendê-los, que quando estavam na cidade, esses surtos de humanidade ocorreram diante do nosso olhar. Algo havia nascido à nossa custa e também contrário a nós. A infância é mais poderosa do que a ficção. Nossa, é muito bom. É muito bom, né? É muito bom. É incrível. Depois disso, o que mais, né? Eu só preciso aprender a falar Le Rochefoucauld, sei lá. Mas tem uma coisa aí, agora que tu Eu falas, preciso. né? Que tem um tratamento também da questão musical ao longo do livro todo, né? Ou seja, não é, acho eu, é bem curioso a maneira como ele começa já o livro a falar que ela é uma professora, a Maia, a mulher dele, é uma professora de música que toca peças clássicas, né? E ele nombra essas peças. E depois ela dá aulas de também, não sei se é piano, se é violino, agora não lembro, para crianças em que ela toca essas peças. E ele fala daquilo como se ela não tivesse preparada para ensinar, ou seja, como se ela não conseguisse entender de facto aquela peça que ela tocava, não é? Como se houvesse ali, ao mesmo tempo que ela repetia aqueles sons, não havia um entendimento profundo da música, o que é muito engraçado também, não é? Porque ele está a falar ao mesmo tempo de uma coisa super elevada, né? Ela era professora de música clássica, não sei o quê, e ao mesmo tempo está a dizer que lhe faltava um entendimento do mundo. E no fundo é a posição em que ele está, né? Ele está nesse lugar de eu não tenho um entendimento sobre o que está a acontecer, eu não consigo ter uma leitura sobre o que está a acontecer, o que é também bastante curioso. Sim, eu achei total isso também, porque assim, ele foi para esse lugar porque ele criou um programa, né, de Sim. integração, né, e aí ele colocou na mão dos indígenas a produção de determinados, enfim, alimentos, e com isso ele impulsionou, digamos assim, a máquina econômica ali daquela região. Mas ele foi colocado num posto, né, de diretor da questão social. Então, assim, ele, embora ele soubesse bem sobre o projeto dele, ele impulsionasse a economia, ele não sabia como tratar do social, e a questão das crianças era uma questão social. Então, o que ele colocava no entendimento, ou no não entendimento da esposa, era o não entendimento dele também, Sim, né? total. E eu acho que há uma coisa assim que eu até queria trazer aqui para vocês, que surgiu muito ontem a falar com a Flávia Amâncio, que foi, acho que este personagem está muito bem construído, entre outras coisas, porque ele de facto ele é pai de uma menina de quem ele não é pai, não é? Ele é muito pai no sentido, eu acho que afetivo, ele tem uma relação muito bonita com ela e pronto, é o padrasto desta Maia, que ele chama a menina, não é? A Laninha. E ao mesmo tempo ele, não é? Ele de repente conhece o pai dela, não é? E o pai dela é pai de um destes meninos, não é? E tem de facto uma relação, ou seja, este pai da Maia não tem uma relação com ela, ele é que tem uma relação com esta menina, mas o pai tem uma relação com este menino. É mesmo, e vemos toda a cena de conversa entre eles. De facto, este homem está numa posição paterna total, de desespero, de encontra-me o meu filho, ajuda-me a encontrar o meu filho. Ele deixa-se humilhar, ele deixa-se enxovalhar, ele não se importa, ele está para além daquilo tudo, né? E depois aparece aquela criança que ele encontra na selva, né? Que ele consegue encontrar e que ele de alguma outra maneira salva ou condena, não sabemos, mas ele Tortura, tem uma né? Lá pelo meio. tortura, né? Mas que a criança depois o escolhe para ser, como é que tu dizes? Tutor. Tutor. Tutor, né? E a Flávia e eu estávamos a falar muito de uma coisa, de que isto parece também falar acerca de como este homem está ainda a tentar descobrir o que é ter um lugar paterno, não é? E como ele parece de alguma outra maneira construir uma resposta ao longo disto. Não sei como é que tu pensaste isto.
Eu tô só pensando que talvez das coisas que eu mais gosto nesse livro é que são muitas camadas, né? E muitas coisas. A gente poderia ficar aqui horas falando e pensando. E quando eu reli, algumas coisas chamaram a atenção que não tinham me chamado a atenção antes. Essa coisa do líder que tu disseste antes, sim, é uma coisa que me chamou a atenção na releitura. E também me remete a como é comum isso, assim, esse questionamento. Mas esse grupo não tem um líder, mas esse aqui não tem um líder. A gente viveu isso no Brasil durante as manifestações de junho de 2013, e isso acontece, ou é muito comum com coletivos também, inclusive coletivos de artistas, ou que fazem denúncias, etc. Mas quem é o líder? Gente, existem outras formas de organização, talvez, né? Calma. E quando eu li de novo, eu fiquei assim... Fiquei meio agoniada com essa coisa do líder e tal, do quanto ele reforçou isso. E eu acho esse jogo, então, acho que é Jerônimo, né? O que ele encontra, que é quem, no fim das contas, agora, spoiler master, conta onde estão as crianças. E aquilo que se desenvolve no final, que é rápido, assim, relativamente rápido no fim do livro, é incrível, né? Porque, assim, a parte dos depoimentos e da tortura, e dele falando que tem consciência de que, olha o que horror que eu sou, olha o que eu fiz com uma criança que acho que tinha 13 anos, 14, não lembro. É muito forte, é uma imagem, assim, que eu acho que esse livro tem isso, né? Muitas imagens que ficam na cabeça e que tu fica com aquilo. E isso, de fato, na literatura não é tão simples e, ao mesmo tempo, quando acontece, é muito poderoso. Sem dúvida. Então, essa parte da cena da tortura e dessa e da reflexão, e daí depois o menino, ele é o tutor do menino, etc. Foi uma que ficou pra mim, assim, essa relação e essa imagem. E uma cena que tem lá no início que eles resolvem doar as coisas nas portas das casas. Que eu acho que eles resolvem doar, para quem ainda não leu, tipo uma cesta básica, uma cesta de alimentos. Só que eles resolvem deixar de surpresa na porta da casa das pessoas. E as crianças pegam isso de madrugada, né? As crianças pegam isso e explodem, enfim, jogam tudo fora, brincam com essas comidas todas. E além de ser uma imagem muito interessante de ter na cabeça, eu acho que nessa cena tem ali uma camadinha da ingenuidade do plano, ou que sei lá, eu que fosse social, né, assim, que é maravilhoso, assim, é uma ingenuidade meio, sei lá, tosca quase, assim, que é bem simbólica de toda essa relação que se desenvolve entre essas crianças, como que elas lidam, né, e não são adultos, mas as pessoas que estão nessa sociedade tentando, entre muitas aspas, resolver esse problema ou enfrentar esse problema, né. Não, e que eu acho que até tem um viés assim de crítica quase das instituições religiosas, muito, né? Que é a coisa da caridade, né? Cultivar a caridade. Mas a caridade não deixa de ser uma posição também de uma certa superioridade. De poder mesmo, né? Na verdade, frente né? ao outro, exatamente. E que não está a dar ao outro mais do que uma resposta daquele momento, né? Então é bem doido isso. Bem doido. Mas eu desviei, trouxe mais uma camada aí a relação da paternidade. A relação da paternidade eu acho assim engraçada, porque de facto, mesmo a cena da tortura, não é? Tipo, quantas coisas, não é? Estamos a falar, por acaso é engraçado isso, porque nós temos a imagem de que, por exemplo, pelo menos em Portugal, eu acho que a gente tem a imagem de que assim, que os nossos pais iam para a escola e batiam-nos com a régua quando eles não aprendiam e tal. Isso é assustador. Desculpa, só fazer um comentário. Que quando eu cheguei em Portugal e descobri que isso acontecia, e assim, uma colega minha de doutorado falou que tinha acontecido com ela, a criança, ou seja, não faz tanto tempo assim, eu fico em choque, eu acho assustador. Sim. No Brasil, sei lá, talvez isso seja uma coisa que eu acho que nem os meus pais, eu não me lembro de relatos dos meus pais de violência, de punição com violência na escola, talvez os meus avós, não sei. Mas a minha colega tinha, na época, quando me contou há uns 6 anos atrás, 25, 26 anos. Então, eu tive essa descoberta agora, porque numa reunião de pais, uns pais, sei lá, deviam ter uns 36, 38 anos, contaram que ainda apanharam com régua na mão, que ainda eram postos de castigo no canto, e eu dizia assim, isso era uma coisa para os meus avós, máximo, meus pais, assim. Mas que, de facto, até onde é que aquilo que a gente
se habituou a ver com normalidade na sociedade, não é? E não vamos esquecer que acho que o Andrés sei que ele é espanhol, mas ele vive na Argentina. Mas eu acho que isto em Espanha ainda é também muito forte, não é? A ideia do castigo, não é? A facilidade com que se castiga uma criança, e não pensamos, ou não pensávamos, não é? Como isso está tão perto de uma tortura, de facto, não é? Porque a cena que ele conta, ele precisa saber onde é que estão essas outras crianças, ele precisa de saber o que é daquelas outras crianças, de alguma outra maneira ele está em pânico e motivado por uma urgência, não é? Mas ele está a torturar uma criança. É. E tortura com o sono também, né? Que é uma coisa que eu acho que tem essa outra camada da tortura que pode não necessariamente ser o físico bater, né? Sim. Que foi uma coisa que me veio na cabeça na hora. É assim. muito mais requintado, né? É muito Exato. mais requintadinho. Não sei o que vocês acharam dessa parte, meninas. Tem aquela cena que tá falando do sono, aquele conta dele mesmo no avião. Isso. Lembra? Você lembra que ele tava, acho que 36 horas sem dormir por algum motivo. E aí ele discute, inclusive, com a aeromoça, ele xinga a aeromoça fala pra ele, tem um gesto que ele descreve, enfim, diz que é a coisa das maiores que já fizeram por ele, enfim, e aí ela leva ele até o fim da aeronave, né? Até lá, nas últimas poltronas, dá um travesseiro. Ele diz que nunca sentiu tanta gratidão por uma pessoa, porque ele tá chorando, né? Ele tá desequilibrado pela privação de sono. E é exatamente essa privação que ele termina fazendo a criança passar, né? Bom, meninas, eu acho que a gente vai ter aqui, por pressão do tempo, não é? De ir Eu bem vi fechando. sua carinha ali. Hã? Eu bem vi sua carinha de desespero. Alguém deve ter avisado. O Gabriel tempo, mostrou né? umas horas e eu não estou a conseguir acreditar que já passou este tempo todo. De facto, quando a conversa é boa, passa num instante. Mariana, muito obrigada por estares aqui connosco a falar sobre este livro, nos trazeres este livro, e espero que voltes para falar connosco de tantas outras coisas boas que tu andas a ler. Volto quando quiserem. Quando quiserem. A gente segue agora o Passa-Palavra, como se diz aqui em Portugal, desse livro. Leiam. Esqueçam a capa, Exato, leiam. Exatamente. Foi um prazer. Obrigada, meninas, também. Tchau, Flash. Tchau.